Baran, quem foi a melhor contratação? Você, como apresentador, não pode se perguntar, mas eu te pergunto. Quem fez a melhor contratação? Flamengo, Corinthians ou São Paulo? O São Paulo. O São Paulo. E eu ouvi a opinião... Cara, eu vi uma opinião na ESPN. Me lembro quem foi que deu a opinião que disse o seguinte, que o Dorival estaria não era rebaixando, que o Dorival não poderia ter aceitado São Paulo. Foi o Bruno Vicari, nosso boneco quem que falou. Enfim. Por que ele falou isso? Como assim? Porque ele vem de 2 títulos e vai pegar um time que vai lutar para não cair, segundo o boneco quem. Cara, eu acho que é um erro de avaliação enorme. Um analista de futebol imaginar que o trabalho bom é só aquele que conquista título. O Cuca, talvez um dos melhores trabalhos do Cuca tenha sido não ter deixado o Goiás cair para uma segunda divisão. Talvez tenha sido um dos melhores trabalhos da história do Cuca. Eu já acho que talvez seja a Libertadores, hein? Eu acho. Também foi. Eu não falei que foi o melhor, eu falei que foi um dos melhores, também foi. Mas eu digo que o trabalho para... Ale, Ale, o nome dele. Ale, não era para monopolizar, era mais uma coisa breve. Eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, Ale, o que é mais fácil hoje? Você ser campeão da Libertadores da América com o Flamengo ou com o Palmeiras, ou você pegar um time com 5 pontos para baixo da tabela do Campeonato Brasileiro e evitar um rebaixamento? O mais difícil talvez seja evitar esse rebaixamento. Eu não me lembro quantos pontos o Cuca tirou o Goiás naquela época. Mas eu estou dizendo o seguinte, que o bom trabalho, isso cabe ao analista olhar e falar. Mas é que o Vicari, assim como você, ele é um apresentador, ele não é um comentarista. E aí, igual você, quando ele se mete a comentar, acaba falando umas besteiras. Você ouviu o Vicari, deveria ser uma lição para sua vida. Olha, tá vendo como o apresentador fala besteira? Então, Ale, para finalizar, hoje que todo mundo diz que o time do São Paulo é muito ruim e o Dorival assume o São Paulo e faz um bom trabalho do São Paulo e que não dê título, que é difícil ganhar, cara, ele fez um grande trabalho. Não é só ser campeão que você faz um bom trabalho, ele teria feito um grande trabalho. Como o VP fez um bom trabalho no time do Corinthians, no Brasileiro do ano passado, sem ter dado título. Foi um bom trabalho dele no Corinthians. Eu acho que a melhor contratação foi do Dorival. O chefe Benedetti, que seria o próximo da lista, tá falando no câmera privê. Então, aí é difícil a gente fazer um programa, ô Baran. Tu vê como é difícil apresentar. É difícil. Chefe, quem foi que contratou melhor desses 3 times aí? Seguinte, eu acho que, tecnicamente, dos 3, o melhor é o Sampaoli, disparado. Eu acho que ele é bem melhor que os outros 2, aliás, para fazer o time jogar, render do jeito que a gente gosta de ver futebol. O Dorival, ele é excelente na forma de administrar um grupo, onde a gente teve exemplo no Flamengo e tal. E eu acho que o Cuca ele fica no meio termo. Eu acho que ele é um bom técnico e ele também é bom de administrar o grupo. Eu não tenho certeza que ele vai render com esse time do Corinthians, porque o time do Corinthians tem vários problemas, como falta de alguns jogadores, ou jogadores envelhecidos, muito bons, mas envelhecidos. Então, não sei se o Cuca vai conseguir fazer o Corinthians pegar uma vaga de Libertadores e tal, mas, por exemplo, risco de queda, 0. Com o Cuca, 0. O Corinthians ele vai ficar na parte da frente da tabela, entre os 10 primeiros, com toda certeza. O Dorival já não sei se consegue fazer o São Paulo ficar, por exemplo, entre os 10. Agora, o São Paulo se encaixar, como a gente já tinha dito, vai voar com o Flamengo, não tenho dúvida nenhuma. É temporário, ele tem um prazo ali, mas eu acho que ele pode ir muito bem no Flamengo, eu acho que foi a melhor contratação. Ô, chefe, pelo fato de você ser um pouco estrábico e um pouco vesgo, pouca coisa, que ninguém nem notou, o Pedro Lopes já percebeu o nosso plano. Agora que eu vi. O Ale não sabe escrever, começa por aí, gente. Troca um WhatsApp com o Ale, ele não escreve uma palavra inteira. Por favor, é PF. Melhores momentos é MM. Ele não escreve, ele não sabe. Ô, Baran, você sabe SC é Santa Catarina para ele. Burrão, é superchat, ele não sabe nada, Baran. Baran, você sabe que em administrar grupos, disparado o melhor dessa turma aí é o Dorival. Vai copiar o que eu falei. Por isso que o Dorival, para mim, ele seria mais útil
num time que tenha mais cobrão, sabe? Tem mais cara grandão, gigante. Porque daí eu acho que ele consegue ganhar os caras, seduzir os caras. Aconteceu, por exemplo, no Flamengo, aconteceu no Santos, aquele Santos maravilhoso lá, que tinha vários craques. Eu acho que ele tem essa característica. Agora, para pegar um time ruim, que é o que o São Paulo se transformou, não estou falando da grandeza do clube, e nem dos títulos, e nem da sua torcida, principalmente da minha esposa. Mas o Rogério transformou o time do São Paulo em um time ruim. Ele brigou com alguns dos bons, poucos bons que tinham, e trouxe gente ruim para o São Paulo. O time do São Paulo de 2023 é pior do que o de 22. Nitidamente é pior. Então, para ele pegar esse time ruim do São Paulo e ele ser o melhor jogador do time, o treinador ser o melhor jogador do time, como fez, por exemplo, o São Paulo no Santos, eu acho pouco provável. Então, eu acho que o Dorival seria uma escolha mais adequada. E o Dorival sambou ali, quase que foi para o Atlético, falaram o nome dele no Corinthians e acabou indo para o São Paulo. O Dorival, para tentar ser um estrategista, um time muito tático, que supera a deficiência técnica que tem o São Paulo, eu acho que ele não serve. Ele vai fazer um trabalho melhor do que o Rogério, porque o Rogério estava muito desgastado com Deus e todo mundo. Mas eu vou descartar ele da primeira colocação na nossa estafeta aqui na nossa gincana. Os outros dois treinadores, para mim, são mais capazes. Taticamente, treinamento, dia a dia, informação, mudar o jogo. Mas são dois caras completamente loucos. São dois caras biruta, que mora sozinho e quer fugir de casa. Você não tem um dia de paz com o Sampaoli e com o Cuca. Não tem. Eles são doidos varridos. O São Paulo é pior ainda, mas o Cuca também, concordo. Entendeu? Então, esse aspecto é um pouco preocupante. Mas, haja visto, só para dar o exemplo do Sampaoli, o São Paulo brigou com a seleção da Argentina inteira. E no caso do Cuca, ele pegou o time aqui na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, mandaram embora o Turco, que era ruim. O Turco é mau treinador. E o Atlético acabou em 7º lugar. Por causa de ambiente. Mas eu ainda, já que eu tenho que escolher um para não ficar em cima do muro, por motivos óbvios, antes que o chefe faça alguma gracejo, dê alguma carimbada. Eu tô quieto, meu. Não falei nada, tá louco. Eu vou de São Paulo. Me imitou. Para variar, me imitou, Baran.